Meu nome é João César de Castro Rocha. No momento eu sou presidente da Associação Brasileira de Literatura Comparada, a Abralic, que graças ao apoio de vários órgãos de fomento, entre eles o CNPq, pôde realizar seu 15º Encontro Nacional entre os dias 19 e 23 de setembro deste ano. Toda vez que alguém menciona literatura comparada, surge a pergunta quase inevitável: mas o que é literatura comparada? Há duas formas principais de responder à pergunta. A primeira delas tem um caráter histórico, a segunda um caráter teórico e estrutural. Comecemos pelo caráter histórico. Quando os estudos literários ingressaram pela primeira vez na universidade como uma disciplina acadêmica, isso ocorreu na Alemanha no século XIX, aproximadamente 1809, 1810, e os estudos literários ingressam como disciplina universitária através da história literária. Mas não uma história literária qualquer, a história literária que define o século XIX, que é o século do Estado-nação, é a história literária nacional. Assim, estudava-se, por exemplo, na Alemanha, literatura alemã, ou na França, literatura francesa, no Brasil, história da literatura brasileira. E neste caso, mais importante do que a ideia de literatura era a determinação nacional. Este foi um paradigma dominante até 1945, até o final da Segunda Guerra Mundial, e na verdade, ainda hoje, a maneira pela qual as universidades em todo o mundo são organizadas é uma organização que respeita a ideia da língua e da literatura nacional. Pois bem, no século XIX, como uma reação a esse modelo de estudo, surgiu a literatura comparada como método e posteriormente como disciplina, primeiramente na França, depois em todo o mundo. A ideia inicial da literatura comparada é superar a determinação nacional e de maneira muito simples. No princípio mais básico do século XIX, para que haja literatura comparada, é necessário que, no mínimo, o estudioso trabalhe com duas literaturas nacionais e com dois idiomas diferentes. E sendo dois idiomas diferentes, portanto, duas culturas. Assim, a literatura comparada representava uma reação à redução dos estudos literários ao metro rígido da nacionalidade. Isso, no primeiro momento, em caráter histórico. E o modelo francês é dominante até o final da Segunda Guerra Mundial, quando principia a ser substituído pelos princípios da Escola Norte-Americana de Literatura Comparada. Do ponto de vista teórico, do ponto de vista estrutural, a questão é mais interessante. Para que pensemos em literatura comparada, é preciso pensar no método comparativo. E o método comparativo da disciplina literatura comparada nada tem a ver com a nossa compreensão usual do termo. Ora, toda ação humana, qualquer gesto hermenêutico, qualquer gesto interpretativo implica sempre uma comparação. Agora, quem estiver assistindo este vídeo, para avaliá-lo, se ele foi útil, se ele esclareceu para a comunidade como um todo o que é a Abralic, a pessoa certamente fará uma comparação, ainda que de forma inconsciente, com outros vídeos que porventura tenha assistido. Quem lê um romance de formação, imediatamente pensa em outro romance de formação que tenha lido. Se alguém é fã de romance policial, naturalmente ao ler o 15º romance policial, realiza uma comparação básica com os romances anteriormente lidos. Não é este tipo de comparação que funda a disciplina literatura comparada. A comparação desta disciplina supõe não um paralelo entre semelhantes, mas supõe a possibilidade de realizar cruzamentos inesperados a partir de afinidades estruturais, a partir de elementos constitutivos, sem que haja qualquer necessidade de uma similaridade da forma, da exterioridade. É claro que esse método tornou-se possível e tornou-se mais sofisticado em 1859, quando Charles Darwin publica The Origin of Species. Porque, neste caso, o que está em jogo é uma afinidade estrutural, é um desenvolvimento ao longo do tempo, independentemente de semelhanças ou diferenças físicas, anatômicas, propriamente exteriores. Essas são as duas formas principais de pensar a literatura comparada. Há uma terceira, que é cada dia mais comum e que hoje tornou-se quase dominante.
A literatura comparada não mais investe necessariamente apenas na ampliação da literatura nacional, ou seja, não basta para que seja um método comparativo que, em lugar de trabalhar-se com apenas uma literatura, o pesquisador trabalhe com 3, portanto com 3 línguas, idealmente com 3 culturas. Não basta apenas um critério quantitativo. Não basta apenas investir na ideia de afinidades textuais profundas, porque cada vez mais nós relativizamos a noção de que a literatura possa ser definida em si mesma como um discurso autocentrado. Cada vez mais, hoje em dia, a literatura comparada tornou-se um estudo dos trânsitos, das circulações, das formas de transmissão e de apropriação de conteúdos, de formas, de gêneros literários. A literatura comparada cada vez mais transforma-se numa espécie de crítica cultural de conteúdos e formas e nem sempre associados, os conteúdos e as formas, apenas à literatura. Bom, essa é uma brevíssima explicação do que pode ser a literatura comparada e explica, no 15º Encontro Nacional da Abralic, a abrangência dos assuntos tratados, desde um enfoque tradicional, mais de uma literatura nacional, até o enfoque que chamaríamos de estrutural, a busca de afinidades constitutivas de gêneros literários ou de formas de estruturação textual, até o que se torna cada vez mais comum, o diálogo intersemiótico, ou seja, a literatura com outras artes. No caso específico da Abralic, realizada na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, nós propomos uma inovação. A inovação que foi proposta pela diretoria da Abralic foi reunir de maneira intensa crítica e criação. Dessa forma, mais da metade dos convidados do 15º Encontro foi composta por escritoras e escritores. E nós procuramos sempre que possível reunir crítica e criação, fecundando a pesquisa universitária com o lado criativo de escritoras, escritores e poetas, cineastas, músicos, dramaturgos, e ao mesmo tempo trazendo para a própria criação o aspecto da pesquisa, o aspecto da inovação acadêmica. Dessa forma, a Abralic pretendeu e pretenderá também no 15º Encontro Internacional, que ocorrerá entre os dias 7 e 11 de agosto de 2017, a Abralic pretendeu e pretenderá aproximar a universidade pública da sociedade. Em última instância, quem financia, quem sustenta, quem torna possível a universidade pública como um projeto de excelência, de transformação social, é a própria sociedade, através dos seus impostos. Nesse sentido, a reunião de crítica e criação correspondeu ao desejo profundo da Abralic de associar-se, neste momento histórico que vivemos, à defesa intransigente da universidade pública como um espaço privilegiado para mobilidade social, para a produção de conhecimento inovador e para a integração e diálogo das diversas formas possíveis de pensar a sociedade brasileira. Neste sentido, acreditamos que a Abralic cumpriu seu papel em 2016 e convida a todos para que venham para o Rio de Janeiro, repito, entre os dias 7 e 11 de agosto de 2017, quando realizaremos, esperamos que mais uma vez, com o apoio do CNPq, o 15º Encontro Internacional da Associação Brasileira de Literatura Comparada.